Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago, capítulo 1. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos e irmãs, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Que a perseverança termine a sua obra, para que vocês sejam maduros e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem lançar em rosto, e lhe será concedida. Ao pedir, porém, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Essa pessoa não pense que receberá coisa alguma do Senhor, pois é de ânimo duplo e inconstante em todos os seus caminhos. Os irmãos que estão em humildes circunstâncias devem orgulhar-se de sua alta posição, mas os ricos devem orgulhar-se de sua humilhação, visto que passarão como a flor do campo. Porque o sol nasce com seu calor escaldante e seca a planta, cai a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio às suas ocupações. Bem-aventurado o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: é Deus quem me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta a ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos e irmãs. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Por sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos e irmãs, tenham isto em mente. Cada um seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem com mansidão a palavra em vocês implantada, a qual pode salvar suas almas. Não sejam apenas ouvintes da palavra enganando a si mesmos, sejam praticantes dela. Quem ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a alguém que observa o próprio rosto num espelho e depois de o ter observado sai e logo esquece como era. Mas aquele que olha atentamente para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte que esquece, mas praticante que a cumpre, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos e irmãs, vocês que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não devem tratar as pessoas com parcialidade. Suponham que entrem na reunião de vocês um homem com anel de ouro e roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao que está bem vestido e disserem: aqui está um lugar bom para você, mas disserem ao pobre: fique de pé ali ou sente-se no chão perto dos meus pés. Não fizeram discriminação entre vocês e não se tornaram juízes com pensamentos maus? Escutem, meus amados irmãos e irmãs. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que prometeu aos que o amam? Vocês, porém, desonraram o pobre. Não são os ricos que exploram vocês? Não são eles que os arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o nobre nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato obedecem à lei régia encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estão agindo bem, mas se tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado e são condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia.
A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos e irmãs, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Pode acaso essa fé salvá-lo? Suponham que um irmão ou irmã esteja sem roupa e sem alimento de cada dia, e um de vocês lhe diga: vá em paz, aqueça-se e alimente-se bem, mas não lhe der o que é necessário para o corpo. De que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Homem insensato, quer prova de que a fé sem obras é inútil? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi considerado justo quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você vê que a fé cooperava com as suas obras e que pela obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vocês veem que a pessoa é justificada pelas obras, e não apenas pela fé. De igual modo, não foi também por obras que Raabe, a prostituta, foi considerada justa quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois, como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Tiago, capítulo 3. Nem muitos de vocês devem se tornar mestres, meus irmãos, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Quem nunca comete falta no que diz é perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e sejam impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme bem pequeno, para onde quer que o piloto decida ir. Assim também a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma pequena chama. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade entre os membros do corpo. Ela contamina toda a pessoa, incendeia todo o curso da sua vida e é ela mesma incendiada pelo inferno. Todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar são e têm sido domadas pela humanidade, mas nenhum ser humano consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os seres humanos, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos e irmãs, isso não deve ser assim. Pode uma fonte jorrar água doce e água salgada pelo mesmo lugar? Meus irmãos e irmãs, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por sua boa conduta, por obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Mas, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nem neguem a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, não espiritual, demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de obras mais. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os pacificadores que semeiam em paz colhem uma colheita de justiça. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e as brigas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês desejam e não têm, por isso matam. São invejosos e cobiçam, mas não conseguem obter, por isso lutam e brigam. Vocês não têm porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Povo adúltero, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que a Escritura diz em vão que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes, mas Ele nos dá graça maior?
Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, lavem as mãos, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos e irmãs, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra um irmão ou julga, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está obedecendo a ela, mas se coloca como juiz dela. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas você, quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma névoa, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se orgulham das suas pretensões arrogantes. Todo esse orgulho é mau. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 5. Ouçam agora vocês ricos. Chorem e lamentem-se pelas desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e comerá a carne de vocês como fogo. Vocês acumularam riquezas nos últimos dias. Vejam, o salário que vocês retiveram com fraude dos trabalhadores que ceifaram os seus campos está clamando contra vocês, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vocês viveram na terra em luxo e autoindulgência, engordaram-se no dia da matança. Vocês condenaram e mataram o justo que não lhes ofereceu resistência. Portanto, irmãos e irmãs, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera que a terra produza a preciosa colheita e como ele espera com paciência pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também sejam pacientes e fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Não se queixem uns dos outros, irmãos e irmãs, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos e irmãs, como exemplo de paciência no sofrimento, tomem os profetas que falaram em nome do Senhor. Como vocês sabem, consideramos bem-aventurados os que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos e irmãs, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que o sim de vocês seja sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém sofrendo? Que ore. Há alguém alegre? Que cante louvores. Há alguém entre vocês doente? Que chame os presbíteros da igreja para orar sobre ele e ungir-lhe com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus deram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos e irmãs, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o fizer voltar, lembrem-se disto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte essa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados.